Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate. Vamos começar o Pauta em Debate desta noite conversando com Álvaro Nunes. Ele é coordenador das Santas Missões Populares da Igreja Católica. Álvaro, boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Que Deus abençoe a cada um que está nos assistindo nesse momento. Santas Missões Populares. Uma bênção, uma graça de Deus que veio para ajudar a orientar a igreja a caminhar ao rumo ao próximo. Muito bom. Álvaro, eu peguei aqui uma definição de missões, que missões são iniciativas religiosas destinadas a propagarem os princípios do cristianismo entre os povos não cristãos. Em Marcos 16,15, Jesus diz: "Ide todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura." As Santas Missões Populares da Igreja Católica, o que elas são? Elas são uma resposta a esse ide de Jesus Cristo? As Santas Missões Populares na Arquidiocese de Londrina, ela faz uma reflexão até o nosso passado, porque o Brasil, ele por essência, ele nasce como missão, né? Porque veio os jesuítas e todo esse passar do tempo de evangelização, de igreja, de grupo de reflexão e tudo, existiu essa inquietação religiosa da igreja em aproximar mais do ser humano, em aproximar mais da família. Em várias outras arquidioceses do Brasil está acontecendo também as Santas Missões Populares. E na Arquidiocese de Londrina, que compreende várias cidades no nosso entorno, desde aqui de Itamarana até Lupianópolis, né? E a nossa abençoada cidade de Cambé, também tem as Santas Missões Populares está acontecendo. É mais uma tentativa de levar esse ide ao próximo, né? Esse ide e evangelizar, como está escrito em Marcos 16,15, né? Como foi citado agora. Então, assim, é uma graça de Deus que quer fazer usar o ser humano para evangelizar. E quais são os objetivos principais das Santas Missões Católicas? Nós tivemos um retiro o ano passado no Ney Braga com mais de 3.000 missionários, né? E nesse retiro foi elaborado, sim, objetivos. Tinham vários, mais de 10, e por votação entre os 3.000 nós chegamos em 3 objetivos, que por essência nós temos aqui, objetivos das Santas Missões. O primeiro objetivo, pessoal, né, que é dar sentido verdadeiro à vida da pessoa, né? Para que a pessoa veio? Quem é a pessoa? Qual a sua motivação pessoal dentro desse mundão velho de Deus, né? Dentro desse processo de evangelização. Dar sentido verdadeiro à vida, discípulo missionário de Jesus Cristo através do estudo do Evangelho. O segundo objetivo, objetivo eclesial, paróquia, rede unidade de comunidades missionárias, né? A participação da igreja dentro da própria igreja. Nós aprendemos que a casa, por essência, ela acaba sendo uma igreja doméstica, né? Dentro desse processo, nós nos preparamos para ser também a igreja dentro de casa. Porque primeiro você constrói e vivencia a igreja dentro de casa. Então esse segundo objetivo, que é a rede unidade de comunidades missionárias, que nasce dentro das casas. E depois o terceiro objetivo é interessante, que é o terceiro objetivo, que é o socioecológico, vida, cidadania para todos. Aí abre bastante o leque, aí vem a questão religiosa, vem a questão social, vem a questão ecológica, é o meio ambiente dentro do ambiente eclesial, né, dentro de um processo de reflexão religiosa, que faz uma totalidade de vivência cristã. Aqui nós podemos até abrir um pouco mais, não especificamente a Igreja Católica, mas uma vivência da cidadania dentro do cristianismo. Aqui nós estamos falando de várias etnias religiosas. Então, as Santas Missões Populares, e é gostoso que nós temos um tema que é assim, a Bíblia na mão,
no coração e o pé na missão. Então você tem que correr na missão, só que você tem um instrumento. Qual que é o instrumento? É a Bíblia, né? E a Bíblia é uma cartilha, pode-se dizer assim que a Bíblia é um livro de receita para você ser para o próximo aquilo que ele precisa. E o próprio Cristo, dentro do Santo Evangelho, diz: ide a todas as pessoas, fazei delas discípulo. E assim, uma coisa muito gostosa que a gente tem dentro da Bíblia, assim, é amai o próximo como eu vos tenho amado. Então, se você não tiver a Bíblia, que é o instrumento que nos dá força, que nos motiva, que nos dá essa condição de pé na missão, nós não estamos falando de um livrinho do Cebolinha, nós estamos falando da palavra do próprio Deus, que nos dá condições de continuar essa missão. Então você tem, dentro dos objetivos, você colocou muito bem, Marco, 3 dimensões. A pessoal, onde se evangeliza o ser humano, você busca o trabalho junto ao ser humano. O objetivo eclesial, que é você trabalhar dentro da própria casa, ou seja, a igreja se voltando para si mesmo, para também fazer missão dentro de casa. E uma integração que eu achei muito interessante, a socioecológica, ou seja, o ser humano dentro do seu meio ambiente, para que ele também tenha uma boa vivência e uma boa qualidade de vida. Exatamente. E o que motivou a Igreja Católica a instituir as Santas Missões Populares? Qual que foi o motivo? Ela sentiu uma necessidade de fazer algo novo para se implementar o ID de Jesus Cristo? Sim, que nós desde o princípio do cristianismo, nós aprendemos sobre a questão da missão. E hoje nós estamos falando da missão, ela enquanto santa. Missão, por essência, todos nós somos missão, e nós temos o grande precursor dessa questão das santas missões populares, que é o padre Luiz Mosconi, que ele é aquela pessoa que ressuscitou, né, a estrutura missionária no nosso país, no Brasil, especificamente trazendo agora aqui para a nossa Arquidiocese de Londrina. A vida é missão. Então, se a vida é missão, a igreja identificou que ela precisa ser mais missionária. Como ser mais missionária? Hoje nós estamos vivenciando a tecnologia, a internet. Eu estou aprendendo a mexer com o Facebook agora, né? Então, uma ótima ferramenta para evangelizar. A missão tem que ser para o próximo e com o próximo. Então, a igreja, nesse sentido, ela está buscando ir ao próximo, ir na casa. Às vezes tem a igreja aqui e a pessoa do lado. E ela tem dificuldade de buscar a igreja. Então, assim, aquilo que aprendemos no Evangelho, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé. Então, assim, a igreja que está indo em direção à comunidade. E é engraçado, assim, que ela vai lá para rezar o Pai Nosso, ela vai lá para encontrar com o ser humano na totalidade que ele tem, na dificuldade espiritual, ouvir a sua inquietação, porque hoje, dentro desse momento de tecnologia, a pessoa acaba se prendendo muito dentro de casa. É ela, o computador e as redes sociais. Às vezes ela consegue até saber que dia que aconteceu alguma coisa na família lá no Japão. E o seu vizinho está passando por dificuldade de um oi, de um bom dia, de um carinho, de um abraço fraterno missionário. Então a igreja, nesse sentido, ela quer se lançar em águas mais profundas no sentido missionário de ir de encontro ao próximo. Então a igreja não está esperando o fiel vir até ela quanto estrutura, mas ela está indo até o ser humano, vamos dizer assim. Isso, porque vamos trabalhar. Não importa a religião que ele seja, não importa se ele acredita ou não, vocês estão indo levar a palavra de Jesus Cristo para essas pessoas. Exatamente. E é engraçado assim, que as Santas Missões Populares existiu primeiro uma prerrogativa de 30 missionários. Eu sou coordenador de 30 missionários na paróquia Nossa Senhora de Fátima, do Jardim Ana Rosa, da cidade de Cambé. Então, daqueles 30, hoje nós temos 600 missionários. Que maravilha. Então, com esses 30, nós fizemos um trabalho de um retiro de formação com o padre Mosconi, no qual ele nos orientou, deu sinal, deu a seta, é por aqui que caminha, para poder fazer essa missão de encontro com o próximo. Hoje nós temos 600 missionários só
na região do Ana Rosa, que compreende desde o Jardim Tupi até o José Fávaro, fazendo essa missão. Neste momento agora, nós temos muitos missionários visitando novas pessoas que no futuro serão novos missionários. A propósito, eu já quero aqui até anunciar, nós teremos um segundo retiro na paróquia Nossa Senhora de Fátima, que vai acontecer no dia 20 e 21 de agosto. Então, o primeiro nós conseguimos 600. Hoje nós estamos pensando em mais de 1.000, 1.100 missionários que vai estar visitando a uma média de 18 a 20 mil habitantes naquela região. Bom, então, reforçando, hoje você coordena Santas Pequenas Missões na Igreja Nossa Senhora de Fátima do Grande Jardim Ana Rosa, na cidade de Cambé. Isso. São mais ou menos quantas pessoas que participam ou que abrange essa região toda? Olha, enquanto comunidade do Grande Ana Rosa, nós podemos estar dizendo aí, sem medo de errar, em torno de 18, chegando a 20 mil pessoas, 20 mil seres humanos, 20 mil necessitado de um abraço, de um carinho, de um aconchego, de ser visto como pessoa, não só como instrumento de trabalho, instrumento de desfruto social, mas como pessoa, que quer ser amado e que está ali também para amar. Existe essa questão que é interessante nas Santas Missões Populares. Você vai para amar e acaba sendo amado também nesse encontro, porque quando você está em casa, quando você está na igreja, você quer amar todo mundo, mas às vezes você esquece que você precisa ser amado também. Então, isso é o gostoso das Santas Missões Populares. Vocês estão lá com o padre João Verling. Isso, um grande missionário, um grande padre, né, que é conhecido de todos. Ele teve essa formação missionária com os xaverianos, né? Então, assim, é um padre que apoia as Santas Missões Populares no nosso decanato de Cambé, especificamente na paróquia Nossa Senhora de Fátima, que traz consigo esse espírito missionário de dentro para fora para encontrar com o próximo. Né? Um abraço aí para o padre João Verling, um religioso muito importante na cidade de Cambé, que eu particularmente gosto muito dele e o trabalho que ele realiza lá com vocês. E Álvaro, uma outra informação que me deixou aqui uma inquietude. Quando você vai falar de missões, quando você vai levar o evangelho, muitas pessoas pensam só na dimensão espiritual. E quando você sai da igreja, você vai buscar as pessoas, você vai na realidade dela, muitas vezes você não encontra só uma necessidade espiritual. Às vezes a pessoa precisa de algo mais, às vezes um bem material, às vezes alimento, enfim, ela tem outras necessidades. Como que as pequenas missões trabalham também nesse sentido? Vocês só levam o alimento espiritual ou também vocês buscam preencher a necessidade do ser humano como um todo? As Santas Missões Populares, ela tem esse diferencial porque ela trabalha numa totalidade do ser humano. Então, assim, com esses 3 primeiros objetivos das Santas Missões Populares, que é dar sentido à vida, dar sentido à vida da pessoa, então você já vai de encontro com toda aquela inquietação do seu íntimo. Então ali você ouve, porque às vezes o que falta para o ser humano é alguém para ouvir ele. Porque é por isso que dá aquelas loucuras dos caras batendo a cabeça no poste e fazendo um monte de coisa doida, que é a vida do ser humano. Porque falta alguém para ouvir. Então, quem vai trabalhar esse primeiro objetivo são psicólogos, tanto da nossa paróquia como da Arquidiocese de Londrina, que está trabalhando toda essa dimensão do ser humano. O que ele precisa? Ele necessita naquele momento, primeiro do feijão, primeiro da oração ou primeiro do lado afetivo. Então, assim, ela vai estar conseguindo trazer para si, buscando no ser humano, a necessidade dele. Porque você sai de casa querendo levar uma coisa. De repente você chega lá, não é aquilo que a pessoa quer. Então, as Santas Missões Populares têm essa particularidade de primeiro sentir a pessoa. Porque nós estamos no momento que falta o toque, sabe? O toque daquela mulher que há 12 anos sofrendo com a hemorragia, ela só tocou na veste do Cristo e Cristo sentiu o toque. Hoje falta essa sensibilidade do toque humano no humano. Então a igreja, tendo toda essa necessidade, ela abre para as missões, né? Então, dentro da igreja católica, existe o que nós chamamos os grupos de reflexões, que é esse livro que eles nos traz toda quinta-feira. Nós temos, em média, só na nossa paróquia,
50 grupos de reflexões. Então nós estamos falando assim de cada grupo em torno de 10 a 15 pessoas só na quinta-feira. Só na quinta-feira, refletindo sobre o processo da família. Então os grupos de reflexões já trabalhando. Então nós temos aí em média de, podemos dizer, de mais de 600 pessoas, 700 pessoas só na quinta-feira. Falando sobre missão, falando sobre a família, falando sobre o Cristo, vivenciando essa vida missionária dentro da igreja. Álvaro, obrigado por essa entrevista, pelo excelente trabalho que você realiza lá no Jardim Ana Rosa. Tenha uma boa noite. Boa noite a todos. Esse é um trabalho de todo missionário. Toda pessoa tem que ser missionário, porque nós nascemos e temos esse objetivo. É só querer encontrar a sua missão. Nós vamos para mais um intervalo, voltamos já já com muito mais informações. Não saia daí. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva para onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A
A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar. Se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate e neste bloco nós vamos falar com o Dr. Rodrigo Pereira, clínico geral, que falará para nós sobre saúde do idoso neste inverno. Dr. Rodrigo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Marcos. Dr. Rodrigo, nós estamos no inverno, na realidade, né, um outono com cara de inverno muito rigoroso. E muitos idosos estão suscetíveis a doenças nesse período. Qual a melhor forma de se prevenir, o idoso se prevenir nesse período onde as temperaturas baixaram demais? Então, Marcos, esse ano as coisas adiantaram um pouco, né? E para responder melhor essa pergunta para vocês, para os nossos amigos que estão nos ouvindo, a gente tem que entender o conceito do idoso, o conceito da terceira idade, não é? O que acontece? A gente tem uma perda natural. O nosso organismo ele tem uma reserva funcional. O que isso quer dizer? O meu coração aqui agora ele está batendo a 60 por minuto, certo? E se eu precisar sair daqui do estúdio correndo, esse meu coração ele vai conseguir atingir até 200 por minuto. Vai aumentar muito o batimento cardíaco. Então eu tenho uma capacidade que me mantém no dia a dia, nas coisas normais do dia a dia, mas o meu organismo tem uma capacidade de aumentar o seu trabalho para me propiciar essas condições extremas. A excepcionalidade, o corpo reage. Então essa é a reserva funcional que todos nós temos. A senescência é o processo natural de envelhecimento. O que é isso? É quando a gente tem uma perda dessa reserva funcional, que é natural, que é comum em todas as pessoas, mas que mesmo atingindo uma determinada idade, 70, 80 anos, essa reserva funcional é suficiente para manter a pessoa. Isso significa que o batimento cardíaco, ao envelhecer, ele vai caindo? Pode cair, mas a questão principal é a capacidade de tolerar as mudanças bruscas de estímulo. Então, um idoso... As variações são menores. Vão ficar menores. Só que no processo de senescência, mesmo uma pessoa com 80 anos, ela vai ter essa capacidade. Nós temos idosos, por exemplo, que ainda fazem maratona. Então, ele manteve essa capacidade. Isso é o processo da senescência. Todos nós, Marcos, você, eu gostaria que todos que estão nos ouvindo passassem por esse processo. Agora, a senilidade, o que seria a senilidade? Seria quando a gente, por questões de hábitos de vida, por questões das patologias que nós temos, por questões de sedentarismo, por exemplo, a gente perde essa reserva funcional mais acentuadamente. Algumas vezes a gente atinge 70 anos, 80 anos com essa reserva no limite. Outras vezes até abaixo desse limite. Então são aquelas pessoas, são os idosos que, enquanto estão tranquilos, tudo bem. Mas se precisar fazer uma pequena corrida, por exemplo, o coração não vai fazer o batimento a mais para propiciar a circulação necessária. Ou, algumas vezes, essa reserva está tão abaixo que mesmo em repouso esse paciente, essa pessoa, o idoso, ele tem dificuldades. Então a gente precisa conhecer esses três. E a questão individual, Marcos. Nós envelhecemos de maneira diferente. Por quê? Porque a gente vive de maneira diferente, a gente reage aos estímulos e aos problemas de maneira diferente e a gente cuida de maneira diferente. Então cada um tem a sua história. E conhecendo isso a gente vai entender melhor por que essa dificuldade que algumas vezes a gente encontra da pessoa de mais idade durante o inverno. Então nós temos que envelhecer bem. Mesmo que cada pessoa tenha a sua individualidade, a sua forma de envelhecer, o ideal é que nós, sim, jovens, adultos, nós tenhamos uma prática de vida, uma qualidade de vida, uns hábitos, os chamados hábitos saudáveis, para que no futuro, quando nós estivermos já na idade, ou na terceira idade, ou na melhor idade, como muitos gostam de chamar, quando nós estivermos idosos, nós tenhamos uma capacidade
a capacidade do nosso organismo ter essas variações de uma forma mais qualitativa. E por isso que no inverno, então, quando essa brusca variação de temperatura, que muitos idosos acabam adoecendo e até falecendo. Perfeito. É interessante que alguns sistemas do nosso corpo a gente começa a perder desde a infância, algumas vezes. Né? Mas a gente tende a dizer que o ápice da pessoa seria com 30 anos. Essa seria a idade que a gente estaria no ápice de saúde orgânica e psicológica. Então, a gente tem que entender que a gente tem que se cuidar desde antes, para manter essa reserva funcional. Então, alguns hábitos que a gente tem ao longo da vida faz com que a gente perca mais acentuadamente. Então, isso a gente tem que tomar cuidado. E o inverno é uma estação que é belíssima, mas que é uma estação que exige mais do nosso corpo. Nós pegamos a questão do idoso, por exemplo, a questão da musculatura. A fábrica de calor do nosso corpo é o músculo. Se o idoso mantém-se ativo ao longo da vida, desde os 30, 40, 50 anos, ele vai manter uma quantidade de músculo maior. Então, na fase do inverno, enquanto ele estiver com mais de 65 anos, por exemplo, ele vai ter mais músculo e esse músculo vai produzir mais calor. É o músculo do nosso corpo que tem a função de produzir calor. Isso, é a contração muscular. Se a gente é sedentário, se nós somos sedentários e a gente tem uma quantidade menor de músculo, o que acontece? A gente vai produzir menos calor, então a gente vai sentir mais frio. Existe também o nosso corpo, ele tem, Marcos, um termostato, um aparelhinho que regula a temperatura do nosso corpo. E nos extremos de idade, tanto nas crianças, nos bebês, quanto nos idosos, esse termostato, esse aparelhinho que regula a temperatura, ele está menos eficiente. Então, o idoso, ele sente mais as variações de temperatura. Então, quando está frio, o corpo do idoso tende a perder mais calor, ficar mais frio. Então ele sofre mais essa intensidade porque ele não consegue gerar o calor necessário para aquecer o corpo. Ele não gera porque não tem o músculo e ele também tem uma sensibilidade menor. O termostato, a regulação de temperatura dele é pior. Então, o que acontece? No período frio, ele tende a sentir mais frio. E aí junta também uma sensibilidade menor ao frio. O que isso quer dizer? Está frio, o idoso não sente que está frio, mas o organismo dele sente que está frio. Realmente, o nosso corpo humano é uma máquina fantástica, né? E nós entendermos como ela funciona, porque aqui em poucos instantes o senhor falou de tantas características, a gente só sabe que tem que fazer exercício, a gente só sabe que o idoso sofre mais no inverno, mas a gente não sabe o motivo. Né? E o entender a máquina, que é o corpo humano, o entender o envelhecimento, o entender quais são as mudanças que acontecem no organismo, é importante para que a gente mantenha a nossa qualidade de vida ao longo da nossa vida como um todo. Quais são essas mudanças que o senhor também poderia frisar para nós ao longo do envelhecimento do nosso corpo? Quais são as principais mudanças que acontecem com o nosso corpo? Então, por isso que é importante programas assim, o Pauta em Debate, que vocês mantêm, difundem a informação correta e as pessoas, né, podem ter essa qualidade de vida tão almejada. Eu já citei duas, né? A questão do músculo, eu citei também a questão do controle de temperatura, há também uma questão da circulação. O sangue circulando no nosso corpo, ele leva o calor da parte interna do corpo para as extremidades. A circulação da paciente idoso, por causa algumas vezes de aterosclerose, do endurecimento das artérias e tudo mais, ele é mais deficiente. E no frio, o que acontece? Há uma vasoconstrição. A artéria que leva o sangue, ela se comprime. E o idoso sente mais. Então, as extremidades têm menos circulação, sentem mais frio. Por isso que parece que falta o sangue nas extremidades Exatamente. das mãos, há uma vasoconstrição. Né? E no caso do idoso, essas artérias elas estão um pouquinho menos eficientes para fazer a circulação também. Parece que a pele está fininha, né? Parece umas veiazinhas, é justamente por causa disso. Também, por exemplo, por enquanto a minha pele está um pouquinho mais grossinha. Eu gostaria que a minha pele ficasse bem fininha e a tua também, certo? Porque isso indica que a gente vai envelhecer, isso é o que nós queremos, né?
Mas no idoso a pele fica mais fina, realmente, e ela fica mais suscetível no tempo. O frio é um tempo mais seco. E o frio ele também queima, né? Eu tenho um sobrinho que ele estava hoje no frio, eu fiquei com pena dele, que a bochechinha toda vermelha, que também tem uma pele mais sensível. Então a pele do idoso é bem mais sensível e mais suscetível a ressecamento. Isso é uma outra mudança. Outra questão também que acontece no inverno, e o idoso ele sente mais, é que ele é mais suscetível às variações de luz, Marcos. No inverno há uma diminuição de luz. Nós estamos abaixo do trópico, né? Nós estamos numa região subtropical onde as estações elas são mais distintas. Então, no inverno há menos luz. E a luz ela é responsável pela regulação de uma substância do corpo que chama melatonina. E essa substância ela tem relação com o metabolismo e tem relação também com sono e tem relação também com o estado de humor. Então, quando a gente tem menos luz, há uma mudança na substância melatonina, e o que acontece? Nós tendemos a ficar mais tristes, nós tendemos a ficar mais parados. Uma outra situação que também acontece naturalmente ao longo da senescência, e que no inverno, por ser uma estação que mais forte, uma estação que exige mais do organismo, o idoso vai sentir mais. É por isso que no inverno, então, a gente tem mais sono, mais vontade de ficar em casa, não gosta de fazer exercício e engorda. É essa tal da luz. Né? É essa luz também. É aqui a melatonina. 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 Olha só, pessoal, a gente achava que era folclórico, sei lá o termo certo, mas existe uma explicação, porque no inverno a gente gosta de comer mais e ficar em casa. Sim. Né? E no caso do idoso também, há uma diminuição, o que acontece? Do sistema imunológico. As células de defesa que estão na circulação, quando a gente atinge uma determinada idade, há uma diminuição natural. Se essa pessoa se cuidou ao longo da vida, não vai ter uma diminuição tão abrupta. Mas se não, vai ter uma diminuição maior. Então, acaba sendo mais suscetível a pegar, a contrair as doenças características do inverno. Olha só, só que o senhor já passou 5 pontos. Músculo, termostático, o controle da temperatura, problema circulatório, o problema da luz, né? Melatonina e o sistema imunológico. Olha só, 5 questões importantíssimas e que devem ser cuidadas para que a gente chegue no inverno com uma qualidade de vida melhor, e principalmente para os idosos. E de forma prática, como que cada um desses itens pode ser trabalhados para que o idoso, quando chegar no inverno, ele esteja mais protegido? Então, Marcos, se a gente entendeu por que as coisas funcionam, como as coisas funcionam, aí fica mais fácil da gente fazer essas explicações. Por que o idoso, por que nós mesmos, não só o idoso, o que eu vou falar agora é para todos nós temos que fazer determinadas atitudes. Se a gente pensar, o que eu falei primeiro, se a gente pensar com relação ao músculo produz calor. É a contração muscular que produz calor. Então, se a gente ficar paradinho em casa, vai produzir calor? Não. Então, nós temos que nos movimentar. A gente percebe uma dificuldade, por exemplo, paciente internado, fica parado no leito, ele tende a ter muito mais frio. Então, nós precisamos movimentar. Então, o idoso, mesmo no inverno, ele tem que movimentar. Se ele já se movimenta, ele tem que algumas vezes fazer algumas adaptações na vida. Por exemplo, no verão, o idoso, por exemplo, costuma caminhar às 6 da manhã. Talvez no inverno, o que ele pode fazer? Mudar esse horário da caminhada para um horário mais tarde, com mais sol. Né? Com relação à circulação, proteger as extremidades com gorros, luvas, cachecol. Ou seja, existe todo um regramento e um trabalho para ser realizado de forma preventiva para que ele não sofra tanto no inverno. Doutor Rodrigo, o assunto está tão bom, né, e tão interessante que o nosso tempo passou rapidamente. Eu vou convidá-lo para que no próximo programa nós possamos estar aqui tratando um pouco mais desse assunto e falando das questões práticas, né? Como que, agora que o nosso telespectador entendeu que para você convencer alguém a fazer alguma coisa, primeiro nós temos que demonstrar para que ele entenda o motivo.
Então aqui o senhor explicou muito bem várias questões das mudanças do nosso organismo, e eu tenho certeza que quem está nos assistindo agora está convencido da importância de mudar o seu hábito de vida. Eu acho que nós podemos, numa próxima oportunidade, o senhor estar aqui conosco, para que nós possamos falar dessas questões práticas, né? De como não só o idoso, mas todos possam trabalhar a parte preventiva para que o nosso organismo possa envelhecer de uma forma mais saudável. Sim, é um prazer estar aqui com vocês, se for, né, do interesse das pessoas que estão nos ouvindo, e eu acho que é bastante importante. Tem muita coisa importante para a gente falar a respeito disso. É verdade, doutor Rodrigo. Muito obrigado pela sua bela entrevista. E o Pauta em Debate volta já já. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Meu amigo, minha amiga, para você que esteve conosco, para você que nos acompanhou em mais este programa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado a Deus por nos permitir a realização de mais este programa. Tenham todos uma boa noite. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.